Amigos da Web Rádio Fraternidade, estamos iniciando hoje a série dos programas que pretendemos levar a todos aqueles que se interessam pela doutrina espírita, especialmente para os irmãos de ideal espírita. Vamos começar lendo livros espíritas. Esta ideia surgiu através de umas visitas fraternas amigas a quem tivemos a oportunidade de realizar durante longos anos ao nosso querido amigo Pilo. Pilo é uma criatura extraordinariamente sensível, uma criatura de muito esclarecimento doutrinário, com a qual tivemos oportunidade de conviver através de encontros semanais, estudando obras espíritas com Pilo. O Pilo, não obstante as suas limitações em decorrência da enfermidade que o atacou na sua juventude, problema de hanseníase, que lhe trouxe sérias limitações, especialmente nas vistas. Em decorrência de um problema da doença, Pilo teve que extrair os olhos, mas não extraiu do seu coração a bondade que lhe é inerente, e especialmente o conhecimento que ele tem e a facilidade que ele tem em perceber nas obras espíritas a possibilidade de redenção e de libertação de todas as criaturas. Com ele já tivemos a oportunidade de ler várias obras, os romances de Emmanuel, lemos os livros de Jesus Gonçalves, de João Lúcio, através da psicografia de Wagner Paixão. E agora, mais recentemente, estamos lendo com Pilo os livros de Ivone A. Pereira, aonde ficamos encantados com a sensibilidade da médium e principalmente com a narração do espírito Charlie. São 3 livros que estamos lendo. Com Pilo estamos agora no segundo, chamado O Cavaleiro de Lumières. Mas esta série de 3 livros começa com o livro Voragens do Pecado. É a história extraordinária de um grupo de espíritos que desde muito tempo vem através de experiências carnais e planejamentos no plano espiritual, buscando o seu aprimoramento espiritual. São quedas morais, sofrimentos, desatinos e muitos problemas em que a história está farta, mas que Charlie, com a sua beleza poética, com a sua maneira fácil de discorrer, e pelo fato de ter vivido na época, e Ivone também o viveu, pôde trazer em cores vivas esta história que começa com o massacre de São Bartolomeu na França, aonde houve uma perseguição extraordinária aos chamados huguenotes, os protestantes da época. Portanto, acredito que iniciaremos este nosso trabalho que pretendemos, com a bênção de Jesus e o amparo dos amigos espirituais, levar por longo tempo junto aos ouvintes da Web Fraternidade. Evidentemente, todo esse nosso desejo está sob o crivo da vontade de Deus, nosso Criador. Mas certamente, Ele que quer o melhor para as suas criaturas, nos dará a oportunidade de, durante pelo menos algum tempo, estar ocupando um horário na Web Rádio Fraternidade, para, através da caridade da audição dos ouvintes, poder transmitir obras espíritas, trazendo certamente entretenimento e muito esclarecimento a todos. Na verdade, essa ideia surgiu o dia que eu e Pilo estávamos lendo um capítulo do livro O Cavaleiro de Lumières, aonde Charles, com tintas
bem fortes, nos dá a entender o que sofre um espírita suicida no plano espiritual. Naquele momento, comentando com Pilo, e ele concordou conosco imediatamente, nós chegamos à conclusão de que essa série de livros de Ivone A. Pereira não poderia ficar circunscrita àquela sala amiga e acolhedora na qual o Pilo nos recebe semanalmente para a gente ler. Que precisávamos divulgar isso de alguma forma. E por isso comentamos com o nosso amigo Rubens, que imediatamente aderiu à ideia e aqui estamos iniciando essa série. E para que os nossos amigos possam ter exatamente a ideia do que foi Ivone A. Pereira na sua condição psíquica, no seu crescimento espiritual através da mediunidade, ou melhor, o que foi a sua mediunidade redentora, nós vamos ler o preâmbulo do livro Nas Voragens do Pecado, aonde Ivone A. Pereira relata o acontecido no dia 23 de abril de 1957. Nesse dia, diz nossa irmã Ivone A. Pereira, um acidente ocorrido em minha residência fez-me fraturar o braço esquerdo. Imobilizada durante vários dias, a sós com meus estudos e meditações, que de panoramas espirituais se desvendaram às minhas possibilidades mediúnicas, assim favorecidas por um estágio propício. Se então me foi dado a recompor ou reconforto da presença dos meus companheiros de jornada terrena, que fraternalmente me visitavam, frequentes igualmente foram as visitas recebidas do mundo invisível, consoladoras e inefáveis, testemunhando às minhas convicções a intensidade faustosa, prodigiosa dessa pátria que é a nossa e à qual estamos perenemente ligados por laços de sagrada origem. No terceiro dia após o acidente, um acontecimento verdadeiramente majestoso desenrolou-se diante de minhas percepções mediúnicas, poderosamente exteriorizadas do âmbito físico carnal. Apresentara-se à minha frente, encontrando-me eu ainda perfeitamente desperta, a querida entidade espiritual Charles, meu guia e mestre da espiritualidade, amigo desvelado desde o berço, porque já o era também na vida espiritual. Reflexos de um luzeiro branco azulado que o envolvem, despejam-se então sobre mim, emprestando ao meu recinto um suave palor como de santuário espiritual. Suas mãos belíssimas, esguias, que um lindo anel com radiosa esmeralda enfeita, estendem-se sobre minha fronte, causando-me enternecido choque. E ele sussurra aos meus ouvidos a doce tonalidade de uma vibração encantadora, ordenando-me peremptoriamente: vem. Submisso, meu espírito segue-o, enquanto o corpo sobre uma cadeira de balanço, o braço envolto em faixas, se abandona à reconfortadora letargia. Pairamos no ar. Tudo em torno é luar azul, neblinas suavemente lucilantes, perfumes de violetas, a essência que Charles prefere. Encantamento e emoção. Não distava muito do local onde jazia meu fardo, a estância azul onde pairávamos.
Eu tinha a impressão de que gravitávamos pouco acima do telhado de minha casa, pois que eu via, assim como o panorama da cidade de Belo Horizonte, onde residia então, que se estendia entre a penumbra do crepúsculo. Ouvia mesmo os debates de meus pequenos sobrinhos, que na sala de jantar preparavam os deveres escolares para o dia seguinte. E eram 19h30. De súbito, um como tumultuar de cores e de sons melodiosos envolveu o local onde eu me encontrava. Tons rosados, de variações inauditas, misturaram-se às tonalidades azuis que me envolviam, tal se eminentes químicos celestes preparassem algo muito grandioso, servindo-se dos elementos dispersos pela natureza, as camadas invisíveis do infinito. Charlie tomou-me da mão com vigor e disse: narrar-te-ei a triste história de um coração que ainda hoje não consegue perdoar e esquecer integralmente a dor de uma ofensa grave. Ofereço-a àqueles que sofrem, aos que amam sem serem amados, aos que tardam em compreender que o segredo da felicidade de cada um e da humanidade em si mesma encontra-se na capacidade que possua cada coração para as virtudes do amor a Deus e ao próximo. Então, as primeiras frases deste livro repercutiram em meu ser espiritual, como se as forças ignotas as decalcassem a fogo em meu cérebro. Charles falou, e as cenas do drama intenso que aqui transcrevo se moveram à minha visão sob sua palavra, entre tonalidades azuis e rosa, variadas ao indescritível, mostrando-me, entre outros acontecimentos, o terrível massacre de protestantes do dia de São Bartolomeu, durante o reinado de Carlos IX da França. Massacre cujos aspectos verdadeiramente infernais jamais poderá conceber o cérebro que os não haja presenciado. Como, porém, poderia Charles ter criado tais cenas com tantos e tão estranhos detalhes para a minha visão espiritual? É que, certamente, ele existiu na Terra e na França durante aquela época. De outro modo, os espíritos evoluídos possuem 1000 possibilidades magníficas de reviverem o passado, tornando o presente com todas as nuances da realidade de que se rodeou. O certo foi que, sob o ardor da sua palavra, a tudo eu assisti e presenciei intensamente, com nitidez e encantamento, como se estivesse presente aos fatos, por vezes possuída de terrores, angústias e ansiedade, de outras, embalada por deliciosas emoções de enternecimento e reconforto. E hoje, quando ele voltou novamente a mim para guiar a minha mão e o meu lápis na transcrição do drama, entrevisto então, no estado espiritual, entrego-o em seu nome aos corações que sentem dificuldades na concessão do perdão ao desafeto, aos que sofrem e choram no aprendizado redentor, a caminho do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Rio de Janeiro,
30 de outubro de 1959. Ivone Amaral Pereira. Esta, ouvintes amigos, é a página que escreveu Ivone A. Pereira e que ela intitulou Aos que Sofrem. Melhor, dedicou aos que sofrem e gemem no rameirão da terra, em consequências de desvirtuamentos morais em existências pretéritas. O que vocês verão a seguir, na narrativa de todo o livro, é essa linguagem fácil de entender, poeticamente pintada, mas com a nua e crua realidade daqueles que viveram, naquela época de França do século IX, o desespero e a angústia de verem às vezes famílias inteiras massacradas, apenas porque tinham uma ideia diferente de Deus, ou melhor, nem de Deus, uma ideia diferente de conceber, de ter as concepções religiosas colocadas em sua vida. O clero, então dominante, em associação com o feudo, trazia a morte e o desespero àqueles que não lessem sob o guante de sua cartilha religiosa. Ivone A. Pereira, com muita propriedade, traz-nos esses relatos através da sua sensibilidade psíquica, mas também absorvendo tudo aquilo que o seu mentor espiritual, que o seu guia e amigo Charles pode lhe trazer. Vocês terão uma descrição extraordinária de uma história aonde a dor e o sofrimento marcaram época como tantas que existem por aí. Na próxima edição, já estaremos lendo a primeira parte do livro Nas Voragens do Pecado. Lembrem-se que nós teremos durante muito tempo, ou esperamos ter pelo menos, a sua companhia amiga e fraterna, para estar vibrando, para que nós possamos realmente transmitir com fidelidade, sem comprometimento da emoção, mas também com sensibilidade que a obra merece, os fatos aqui narrados. Que Jesus nos abençoe, nos dê muita paz e que nos fortifique para os embates da vida. Até a próxima edição.